Seja bem-vindo ao 8º episódio do nosso podcast Arquitetando com Alma. Eu sou Juliana Soares. Eu sou Luísa Duarte, nós somos sócias da Somos Alma Arquitetura. No episódio passado, a gente falou sobre os estilos dos nossos projetos. Quais os estilos que a gente mais gosta de trabalhar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente nos pede por aqui também, que é como deixar a casa mais elegante sem gastar mais do que deveria. E sim, dá pra gente ter um ambiente sofisticado sem um orçamento milionário e tudo depende das boas escolhas e do bom gosto. Então a gente sempre orienta os nossos clientes a fugir das armadilhas do barato, né, que depois sai caro, pra gente ter boas escolhas ao longo do projeto. E a gente vai te ensinar como que a gente faz essa curadoria, né, pra economizar então, mas sim mantendo a sofisticação do teu ambiente. Então, a gente quer te falar que elegância não tem nada a ver com ostentação. Então, a gente precisa sempre investir nos itens certos. Às vezes, investir em poucos elementos, né, que vão ser mais importantes para dentro do espaço e economizar em outros de segundo plano, pode ser muito melhor do que querer investir em tudo de melhor e bom e luxuoso que tem, porque pode pesar e carregar o ambiente. Se torna um exagero, na verdade, né? Exato. Então, ao invés de tornar um ambiente muito mais bonito e elegante, ele vai tornar o ambiente pesado, cansativo e, na verdade, não vai daí trazer essa sensação de elegância que a gente busca, tendo a questão ainda de poder ficar um pouco brega, que a gente tenta fugir, né? Então, o segredo é ter esse olhar, essa curadoria na hora das escolhas, de onde investir, o que realmente vale a pena colocar mais grana, né? E conseguir economizar em outros itens. E falando em escolhas, então, a gente sempre foge das escolhas que parecem que são fake, sabe? Então a gente tenta muitas vezes assim, eu queria tanto economizar, daí a pessoa vai lá, pesquisa adesivos que imitam mármore, né? Ou de repente algum outro elemento assim que parece que parece que é verdadeiro, tu vai ver assim, não é uma pedra verdadeira, ou não é um tecido verdadeiro. Então essas impressões que são muito falsas, assim, grita aos olhos, e aquilo, ao invés de ser elegante, se torna brega, de certa forma, né? Então a gente evita ao máximo, então a gente utiliza muito daí os elementos naturais mesmo. E se não pode utilizar, tem outras possibilidades. Não pode usar um mármore, de repente usa então um granito, né? Usa outra pedra natural, usa um porcelanato, mas não vir com esses elementos imitações, muito feitos, né? Sempre fugir dessas imitações. Então, investir quando não dá para comprar, né? Quando não dá para investir no material bruto, saber como substituir essas peças sem querer fazer imitações, né? Então, além do visual falso, a gente tem a questão da durabilidade do material, que não vai durar tanto quanto tu desejou e vai ser uma economia que não vai ser tão legal também pro projeto. Na verdade, acaba gastando mais com o tempo, né? Economiza lá no primeiro momento, nessa substituição do material, mas ele não tem essa durabilidade, não tem a resistência que deveria. Às vezes a pessoa acaba investindo num papel de parede, por exemplo, que imita um tijolinho, porque queria esse visual de tijolinho em casa. Mas o papel de parede, com o tempo, ele vai acabar se descolando, ele mofa, ele não tem a resistência da tijoleta, né? Também. Não tem um visual do tijolinho para valorizar. Não tem a textura, não tem o relevo. Então, tu vai ter lá a parede do tijolinho com um cantinho descolando, né? Então, isso acaba tirando a elegância mesmo do teu ambiente como um todo. Então é bem importante. Caso tu não possa investir no tijolinho, vai investir no papel de parede, escolhe uma estampa legal, né? Uma textura de linho, algo que vai trazer a pintura, né? A própria pintura mesmo. Exato, né? Que vai deixar o teu ambiente muito mais elegante e sofisticado, sim, do que investir nessas imitações. E outro erro bem comum que a gente percebe também são as peças de design assinado que não são verdadeiras, que são as fakes nos ambientes. Então, se a gente não puder utilizar, né, de um design, que a gente consiga usar móveis de autoria, né, de produtores locais, que a gente consiga, então, ter esse apelo mais natural do que tá forçando a barra ali com um móvel que se percebe que é fake, até porque a qualidade é mais baixa também. A gente vê muitas réplicas por aí de poltronas assinadas, sofás assinados, cadeiras famosas mundialmente e que tem réplicas espalhadas por várias lojas, né, por aí, mas que não têm a mesma qualidade e acabam ficando na cara que são fakes, né? Sendo que a gente tem muitas outras opções de design de cadeiras, móveis, poltronas, enfim, todo o mobiliário solto que não é assinado, mas que tem uma qualidade melhor,
justamente por ser mais local, né, de fábricas locais. Então, saber investir nesses móveis também de uma maneira certa. E outro detalhe também, que é a questão do que as pessoas acreditam muito de ser o sofisticado da ostentação, é os acabamentos dos materiais mais dourados, ou os mais espelhados. Então, em excesso também ele acaba carregando o ambiente, né? E não se torna legal. Então, claro, às vezes trazer ele como um elemento para destacar é legal, mas quando a gente tem todos os ambientes espelhados, todos os ambientes dourados, a gente já tende para o excesso que não torna um ambiente confortável. E isso também vale para as escolhas de iluminação. Às vezes, os pendentes super luxuosos, super trabalhados, não comportam o ambiente que tu tem. De repente, um apartamento pequenininho com um super pendente lá no meio, que tu investiu muito, mas vai tornar o teu espaço mais carregado, ao invés de deixar ele mais sofisticado, né? Então, geralmente a gente opta aqui por fazer uma iluminação mais discreta, a iluminação indireta, né, de fitas de LED, abajur, luminárias, que trazem cenários diferentes, vão deixar a tua casa mais elegante. Uma casa chique, a gente fala, é uma casa que permite essa troca da iluminação ao longo do dia, ao longo dos usos. Eu quero ler com uma luminária mais baixinha, eu quero descansar com uma luz mais de efeito. Ah, não, eu quero receber visita, eu quero uma iluminação geral do espaço melhor, então eu posso também. Então, ter essas alternativas que deixam o teu espaço mais chique e não necessariamente um super lustre, uma super luminária que vai carregar mais o teu espaço, né? Chique é ter conforto, né? Então que a gente possa utilizar alguma iluminação para valorizar mais o ambiente, como um pendente, numa escadaria, de repente, né? Onde um ambiente tem essa proporção. Essa imponência, né? Exato, e que tem a ver com o estilo. Então não adianta também a gente colocar numa casa moderna, assim, com esse aspecto mais borro, dependendo, e de repente a gente vir com um pendente de cristal, né, que não tem nada a ver, ou porque é chique, né? Então a gente tem que desmistificar as questões do que é chique e que tem a ver mais com o teu estilo. Não que a gente tenha algum problema contra os cristais, mas tem que ter a ver com o teu estilo. Agora, se o teu estilo for mais clássico, né? É, exatamente, ele tem que entrar num contexto, né? Esse é o segredo. A harmonia entre todas as tuas escolhas dentro de casa. Não tem nada mais elegante do que a gente poder ter heranças de família ou ter heranças de viagem também, né? Souvenirs ou detalhes que trazem algum momento especial para nós, né? No ambiente refletido, que contam a história da tua família, da tua vida. Então, isso para nós é o maior luxo, né? A gente poder contar a tua história através dos objetos de decoração. E muitas vezes a gente não precisa super investir em itens de decoração. Todo mundo tem algum item legal em casa que pode valorizar, né? Alguma herança, algum móvel, algum objeto para deixar ali exposto, né? Porque a gente guarda os itens de viagem, porque a gente não pode, né, expor de um jeito legal e bacana. A né? louça da avó, a louça da mãe, os itens de porcelana, esses itens que têm um carinho, né? Esse apelo afetivo teu mesmo, e às vezes está lá guardado dentro do armário, tu não tá utilizando ele para decorar a tua casa, mas é nele que tu tem esse afeto, esse carinho, e é o que a gente gosta mais de usar na decoração. E se tu acha que não tem nada em casa, ai, gurias, mas eu não tenho nada da família, não tenho nada disso, eu também não tenho dinheiro para investir muito em decoração, tu pode encontrar esses itens também em garimpos, em bazar, em coisas que vão ter essa história por trás, né? De repente, de outras famílias, de outras épocas, esse conjunto de coisas que vão ser bem mais em conta, bem mais baratos, mas que vão trazer esse apelo mesmo afetivo, emocional, de contar uma história através da tua decoração. E menos é mais também, né? Então, poder ter respiros nos ambientes, nas prateleiras, nos móveis, brincar de uma forma diferente com os itens de decoração também. De cristaleira não precisa ser só para colocar copos, né? Taças, de repente a gente pode colocar livros, a gente pode colocar fotografias e assim a gente vai criando então um ambiente muito mais elegante com personalidade. Livros são coisas que a gente gosta muito de usar na decoração. Em todos os ambientes a gente traz livros, traz essa composição, livro com plantinha, livro com uma velhinha, livro com uma escultura pequenininha, né? Então, tirem os livros de dentro do armário também, tragam para dentro de casa. Os livros são peças que sempre trazem elegância também para dentro do espaço, para essa composição de decoração. É porque, na verdade, torna a casa viva, né? Junto com as plantinhas, e assim a gente vai deixando o ambiente, então, muito mais leve, muito mais elegante e sofisticado. E uma casa chique é uma casa confortável, que ela tem, então, tecidos vestindo, janelas, os estofados com mantas e com o sofá cheio de almofadas,
uma cama bem vestida, né, com aquela carinha de hotel. Então são os tecidos que vão trazendo todo esse diferencial para o ambiente de se sentir abraçado. A gente sempre fala que a base, o ideal é que seja neutra, então as cortinas brancas, off-white, cinza, os estofados também, a roupa de cama sempre branquinho, básico, que é o que deixa mais sofisticado. Se tu vai ver todas as fotos aí, né, de quartos, de revistas, de hotel, os mais famosos, tem essa base neutra e clara, e aí tu vai ousando e abusando nos tecidos de decoração, então nas almofadas, nas mantas, nas colchas, no próprio edredom, se tu quiser trazer um ponto de cor, mas manter sempre essa base neutra é o segredo para deixar a casa mais elegante também. Mas neutro também não é aquele ambiente mais boring, né? Todo neutrão. Tem que ter textura, tem que ter alguma bossa no ambiente para trazer esse conforto, né? Então a gente vem com tricô, com linho, com camurça, com mistura de tecidos para tornar um ambiente super sofisticado. Então a dica de ouro para fechar esse episódio é: antes de investir, antes de comprar tuas peças, sempre pensa na durabilidade dela, na manutenção que ela vai te exigir e na harmonia do espaço, se ela combina ou não com o que tu já tem também. E claro, sempre fazer um planejamento é super importante. Isso facilita na hora dos teus investimentos. Tu não precisa comprar todos os itens ao mesmo tempo. Mas tu ter esse planejamento, essa visão de onde tu quer chegar, né? Como que tu vai compor a tua sala, permite que tu vá fazendo esses investimentos aos pouquinhos, mas nas coisas certas, no que tu já sabe que vai ficar bom com o que tu tem e que tu tá pensando em ter. Então a gente nem indica fazer essas aquisições ao mesmo tempo. Tu precisa ir sentindo a tua casa e também na decoração contando a tua história e adquirindo as coisas aos pouquinhos, né? E viajar, a comprar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, achar algo com o que tu se identifica. Então ir vestindo a tua casa aos poucos, mas sabendo planejar. Então, resumindo, a elegância está nas boas escolhas, não exatamente no valor que foi investido. Então, a gente está aqui como profissional para poder te orientar, porque tu é leigo, tu não tem muita certeza sobre, né, as decisões do que tomar, do que colocar na decoração, do que como comportar o teu ambiente. Então, nós estamos aqui para tornar o teu projeto muito mais elegante, sofisticado, dentro do teu planejamento. Claro, sempre ter boas referências ajuda nessa escolha, né? E também a gente te convida a nos acompanhar nas redes sociais, porque por lá a gente sempre tá dando dicas e mostrando mais dos nossos projetos também para te ajudar a fazer essas escolhas de uma maneira mais certa. Então, se tu tá pensando em ter um ambiente planejado, com muita sofisticação, a gente está aqui para poder te ajudar a transformar teu ambiente com muita alma. A gente espera que tu tenha gostado desse vídeo, onde a gente compartilhou contigo algumas dicas de como trazer mais sofisticação para tua casa. E se sim, por favor, curte aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal também para ficar por dentro dos próximos episódios.